Acalme o coração, porque eu tenho algo a te dizer hoje. Não é porque você está há algum tempo sem ler que você deixou de ser um leitor. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia de a gente fazer algumas reflexões, pensar um pouco sobre o ato da leitura, sobre deixar de ter esse hábito, sobre ficar um tempo sem a leitura, sobre todas essas coisas que acabam incomodando a gente, que é tão apaixonado por esse hobby, que acabam, às vezes, fazendo com que a gente tenha uma nova visão sobre o hábito. Algumas pessoas chamam isso de ressaca literária, enfim, existem muitas perspectivas acerca disso e é um tema que me interessa muito justamente porque eu vivo isso aqui, eu falo de livros todos os dias, eu leio todos os dias, então eu tô muito envolvido com isso, mas ao mesmo tempo eu interajo com pessoas que não são bem desse meio, sabe? São pessoas normais, que leem em ritmos diferentes, que ficam semanas sem encostar num livro e pessoas que se sentem principalmente mal com isso, pessoas que ficam se questionando e se perdem, mexe com autoestima, mexe com rotina, cara, com tantas coisas. E eu quero falar pra vocês, antes já de começar a fazer o vídeo de fato, essa primeira mensagem não é porque você está lendo menos ou está lendo nada nesse momento que você deixou de ser leitor. Esse tipo de coisa, esses momentos acontecem e são normais. E é pra desmistificar isso e trazer os motivos disso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje. Mas antes, por gentileza, peço pra você que tá aqui, que é um leitor assíduo, que lê menos, que lê pouquinho, que lê muito, enfim, peço pra você que tá aqui nesse canal, por gentileza, se inscreva aqui agora, deixa o seu like, deixa o hypar, me segue lá no Instagram, que eventualmente eu trago conteúdo por lá também, seja nos stories, seja reels, enfim, me segue em todas as redes sociais, na rede dos vídeos curtos também, porque assim você me apoia demais, mas principalmente, mais importante do que tudo isso, se inscreve aqui, que assim você me apoia muito, 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 beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse hábito de leitura, que é uma coisa que a gente tanto gosta, mas que tem sempre, como tudo na vida, os seus altos e baixos. Meus amigos, antes de eu falar exatamente sobre algumas coisas e até mesmo trazer dicas, porque eu vou trazer algumas dicas no final desse vídeo, eu quero estabelecer muito bem aqui quem eu sou e quem você é. Muito prazer, meu nome é Douglas, fiz 30 anos recentemente, trabalhei CLT a minha vida toda e só nos últimos meses eu consegui, graças ao meu clube do livro, me dedicar integralmente à literatura e é graças a vocês que esse canal ainda está de pé. Então eu quero que vocês entendam que eu, sendo essa pessoa de 30 anos que trabalhei em CLT a vida inteira, entendo perfeitamente como é a nossa rotina no mundo real, fora desse campo da internet. Eu sei exatamente como é, e ao dizer isso eu estabeleço também um pouquinho de quem eu imagino que você seja. Provavelmente aqui você é uma pessoa adulta, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, talvez você tenha filhos, talvez não tenha, talvez você tenha pets, assim como eu, talvez você não tenha, mas é muito provável que você seja também uma pessoa adulta, né? Eu não falo aqui com o público mais jovem ali, dos 13, 14, 15, não converso. Se eu pegar aqui os meus analytics do YouTube, eu vou ver que a maioria de vocês são pessoas adultas e assim a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior do que pode estar acontecendo com alguns de vocês, justamente porque o jovem, o adolescente, ele tem um ritmo de vida absolutamente diferente do nosso e que eu invejo horrores, mas fazer o quê, né? A gente cresce e com isso, meus amigos, com esse amadurecimento, com a vida acontecendo, a nossa rotina muda assim drasticamente e a gente deixa não só de ter tempo para as coisas que a gente amava e até mesmo muda a forma como a gente se relaciona com essas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu lia muito, eu gostava de sair com a rapaziada e aí quando chega a fase adulta, meus amigos, a gente tem tão pouco tempo para isso que às vezes a gente pode achar até que não gosta mais dessas coisas. O negócio fica tão distante da gente e na sociedade que a gente vive, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente consome, elas acabam fazendo parte da nossa identidade, que a partir do momento em que a gente não consome mais, aquilo deixa de fazer parte da nossa identidade e a gente se sente às vezes até perdido, porque você pensa, pô, a vida inteira eu fui leitor, quer dizer que não sou mais? Quer dizer que isso não me define mais? Bom, pra mim, na minha concepção, o que te define não é o que você consome, mas tudo bem, eu consigo compreender completamente essa queixa e esse sentimento. A verdade é que a
gente, enquanto adulto, a gente não tem uma rotina simples. Aqui em Curitiba, o ritmo é um pouco mais lento do que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, porque que é onde, inclusive, a grande parte do público aqui mora, né? Eu vejo pelos analytics que a maioria mora em São Paulo, por exemplo. Embora estejamos aí espalhados no Brasil e no mundo, temos amigos aí de todo mundo, mas São Paulo acaba sendo o principal centro que assiste esses vídeos e assim, né? A rotina de São Paulo, meus amigos, é absolutamente diferente daqui de Curitiba, por exemplo. Então pra ir pro trabalho, antigamente, eu levava literalmente, meus amigos, 2 minutos. Eu morava a 3 quadras do meu trabalho, então assim, eu ia e voltava pra almoçar em casa, então é um ritmo bem diferente. Depois eu me mudei pra um bairro um pouco mais distante e esse distante eu levava 30 minutos pra chegar no trabalho, então daí eu não conseguia mais almoçar em casa, almoçava lá mesmo. E mesmo dessa forma, mesmo tendo essa agilidade, é inegável, a gente passa pelo menos 10 horas dentro do ambiente de trabalho. Se você trabalha na 6x1, eu acho que são 9 horas, né? E aí contando o horário de almoço, mas a gente fica, meus amigos, 10 horas dentro do horário de trabalho. A gente ainda dorme, pelo menos, se você tiver muita sorte, pelo menos umas 8 horas, de 6 a 8 horas de sono todo dia. Sobra o quê, meus amigos? Sobra pouquíssimo tempo pra você dedicar de fato às coisas que te preenchem e que te fazem sentir vivo. Então, você chega, ainda tem que tomar banho, tem que preparar comida, tem que buscar filho na escola, tem que preparar a lancheirinha, preparar sua marmita, limpar a casa, passear com o cachorro. Mano, tem tanta coisa, que daí você olha e assim, é inevitável e esse ritmo acelerado nos afaste da literatura. Cara, é inevitável, vai afastar mesmo. Isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Muitos, inclusive, fazem faculdade. Então, eu, por exemplo, devo fazer uma faculdade agora e mesmo sendo EAD, já afetou drasticamente a minha rotina porque eu tô levando muito a sério a minha faculdade. Então, eu realmente sento todos os dias, eu escrevo todos os dias, eu leio coisas dedicadas à faculdade todos os dias. Então, assim, mesmo um EAD já afeta a minha rotina, imagina alguém que faz faculdade presencial. Aí, meus amigos, esquece, né, cara? Então, a vida, ela vai capturar a gente pra jogar, né, todas as nossas forças pra esses outros campos. E aí, a literatura, que é um hobby, meus amigos, que não é como qualquer outro, tem as suas particularidades, ele acaba ficando em segundo plano. Às vezes, uma série, ela cabe, né, 20 minutinhos um episódio de Friends, um episódio de The Office, sei lá, 20, 40 minutos, vai, uma série mais longa, cabe nesses espaços meio vazios. Então, na hora do almoço, você põe uma série, come assistindo, depois para e volta pro trabalho, né? Pô, alguns dos hobbies, né, algumas dessas coisas que a gente gosta acabam cabendo. A literatura nem sempre vai ser assim. Seria muito lindo eu chegar aqui e falar pra você, meus amigos, separe 5 minutos, você só tem 5 minutos, então dedique a leitura. 10 minutos, então dedique a leitura primeiro que isso já me irrita. Caraca, quando que a gente normalizou ter 10 minutos pra ler, 5 minutos pra ler, pelo amor de Deus, mas tudo bem, esse é o mundo real, vamos falar sobre ele, né? Então, assim, seria muito bonito eu chegar pra você e falar, aproveitar esses micro tempos, sentou pra cagar, meus amigos, pega um livro e lê, tá na fila do banco, na fila do supermercado, saca o Kindle e começa a ler, você tá no trânsito, coloca um audiobook, você tá lavando a louça, coloca um audiobook, tipo assim, essas coisas funcionam? Pode ser que funcionem, só que ainda assim, eu entendo que esses micro tempos que a gente tem, eles não são o suficiente para te fazer conectar na leitura e digo mais, podem até te afastar se forem eles os únicos momentos que a gente tem. Porque quando você começa a ler um livro e vocês vão entender isso muito bem, você começa a ler um livro e você tá todo dia, você já tá uma semana que você pega essa porra pra ler nos micro tempos, você olha e você avançou 20, 30 páginas, porra, você fica frustrado, sabe? Você fica frustrado porque as suas limitações não te permitem ir além. Então, assim, só para essa introdução, basicamente o que eu quero dizer para vocês é que a nossa rotina, ela destrói as nossas capacidades de manter os nossos hábitos de pé. Realmente é isso que acontece. Nem sempre, eu vou chegar na parte das dicas, porque isso tudo tem solução, mas nem sempre, meus amigos, é uma falta de disciplina, uma falta de vontade, você é um fracassado, e olha, na internet a pessoa leu 60 livros nesse mês, também, né, não sei o que. Aí, não é sobre isso, meus amigos, vocês estão percebendo que eu não vou trazer aqui soluções simples para problemas que são verdadeiramente grandes, complexos, que possuem múltiplas facetas. Não é só uma questão de, eu leia 10 minutos por dia e você vai ler 10 páginas e aí em 100 dias você lê. Isso me cansa, meus amigos. A gente precisa, antes de mais nada, entender que a gente vive nesse mundo e que
que não é fácil mesmo, é cansativo mesmo, e nem sempre você vai ter energia para sentar e pegar um livro, porque o livro, como eu disse, ele é um hobby que tem outras características e, de fato, é complicado manter um ritmo de leitura. Quando a gente entra na internet, a gente se depara com algumas coisas, né? Principalmente pra gente aqui que é do meio literário, que a gente consome esse tipo de conteúdo, a gente se depara com muitos leitores ideais, né? Aquelas imagens que a gente... Pô, acho que a internet ela é feita disso, né? De ídolos e de estátuas e de coisas a serem atingidas e metas. A internet tem muito disso. E a gente se depara também com esse leitor ideal, esse cara que você adoraria ser, né? A pessoa que lê de fato na fila do banco, na fila do mercado, e essa pessoa que, além desses momentos, ela chega em casa, aí daí prepara um chá, pega uma coberta, coloca um negócio, uma musiquinha, senta. Parece que não existe tempo, né, meus amigos? E toda essa estética sugere a ausência de um tempo que rege as vidas humanas, né? Parece que ali o tempo paralisa e essa pessoa fica ali 1, 2, 3 horas lendo seus livros. E essa pessoa não só faz isso, como ela também tá com seu caderninho do lado, então ela anota, ela faz pesquisa, ela reflete, fecha o livro, fica olhando pra parede e pensa, caraca, né, o que o Dostoiévski disse aqui nessa frase? E a gente começa a ver, né, na internet principalmente, esses ideais, essas coisas, e quando a gente olha pra nossa vida, você fala, mano, ou assim, ou isso não existe, ou eu sou um lixo, porque, mano, eu não consigo visualizar um negócio desse na vida real, parece que tá incompatível. E aí a gente tem esse distanciamento da internet. Onde estão as referências de vida real? Pois é, meus amigos, a referência de vida real é a sua mesma, né? Essa é a sua referência, porque na internet é sempre um frame, é sempre um recorte daquilo que muitas dessas pessoas escolhem demonstrar, mostrar e pregar muitas vezes, né? É sempre um recorte. Por isso que eu, inclusive, faço sempre muita questão de falar como é o meu ritmo real, como as coisas são de verdade, porque a última coisa que eu quero é transmitir pra vocês aqui um frame, uma realidade moldada pra fazer você pensar algo, entendeu? Não gosto disso, eu gosto de transmitir sempre a realidade pra vocês. O mais importante, meus amigos, é que ainda assim, você vai olhar pra mim, né, vai ter aquele 2, 3, Douglas, mas a minha rotina é exatamente essa aí, cara. Eu chego, eu leio em todos os cantos possíveis do mundo, eu escuto audiobook sempre que eu posso e leio 2 horas todo dia que eu chego em casa e tal. Beleza, você é o ideal encarnado. Eu não duvido que essas pessoas existam e não duvido até que a gente possa se espelhar em alguns desses aspectos. Por outro lado, meus amigos, a vida real mesmo, ela é irregular. E aqui eu acho que é um ponto muito interessante, que a gente entender a nossa própria irregularidade, as nossas próprias limitações, para que com isso você faça as pazes com o seu próprio tempo, com o seu próprio ritmo, e aí sim você consiga encaixar a leitura. Muita gente tenta modificar a vida para que encaixe a leitura, e muitas vezes você tem que modificar a leitura para que ela se encaixe na vida. Assim, de verdade, você não vai conseguir chegar pro seu chefe e pedir 1 hora a menos de trabalho todos os dias porque você quer dedicar essa 1 hora à leitura. Você não vai conseguir chegar no motorista do ônibus e falar, tem como separar pelo menos uns 5 pontos a menos, porque esses pontos estão me atrasando a minha leitura e eu queria agilizar. Não dá pra modificar esses aspectos, meus amigos, é o que a gente faz no restante desse tempo. Então, assim, é muito interessante quando a gente entende o que é modificável e o que não é, para que aí sim a gente, quem sabe, consiga fazer alguma coisa. Eu acho que ninguém fala sobre como ler é cansativo, né? Tipo, eu falando por mim mesmo, eu leio bastante justamente porque hoje eu tenho esse privilégio de poder trabalhar com algo que eu gosto. Então eu realmente sou apaixonado por isso, então eu leio muito. Mas assim, eu não vejo muita gente falando sobre como é cansativo muitas vezes ler. Você pega e lê 1 hora, 2 horas, você termina essas 2 horas, você tá cansado, e a verdade é essa. Então ler é cansativo e a gente precisa fazer as pazes com essa ideia também, sabia? Porque muitas vezes você vai chegar do trabalho e você tá morto, você tá destruído, estressado. Eu lembro que toda segunda-feira, mano, era engraçado porque eu tinha até remédio lá no trabalho justamente pra segunda-feira. Toda segunda-feira eu tava com eu terminava o dia cheio de dor de cabeça. Era sempre na segunda-feira, impressionante. Então você chega do trabalho morto de cansado, aí a pessoa vai falar, pô, agora é hora de ler pra relaxar. Muitas vezes não é assim que funciona, porque ler
também é cansativo. É claro, essa é a parte importante. O nosso cérebro, ele molda a forma como a gente enxerga algumas coisas. Então, mesmo que o fruto de longo prazo, o fruto de médio prazo seja algo que relaxe, seja algo que nos engrandeça, algo que dê prazer, ainda assim o cérebro entende aquele ato como cansativo, porque ele também é cansativo, ao mesmo tempo em que ele desacelera a nossa mente, ainda mais dependendo do livro que você lê. Por exemplo, eu tô lendo Os Demônios, Dostoiévski. Aquilo ali é cansativo, meus amigos. Tem hora que o autor entra nos fluxos ali e é uma porrada de gente conversando e tem intriga e tem um monte de conspiração, e você, pra conectar tudo isso, você vai ficando cansado, meus amigos. Então, assim, tem livro que é mais, obviamente, mais cansativo, tem livro que é menos cansativo, mas de um modo geral, o ato de ler, às vezes, cansa mesmo. Se você não faz as pazes com isso, você vai continuar evitando exatamente o ato da leitura. Entendendo isso, é muito mais fácil você chegar em casa e se preparar para essa nova empreitada que será meia horinha de leitura, uma hora de leitura que seja. Então, entender que a leitura, além de tudo, também é cansativa, ajuda muitas vezes a gente criar uma estratégia para enfrentar aquilo. Por que vocês acham que um monte de gente chega em casa e a primeira coisa que essa pessoa faz, depois de, sei lá, tomar um banho, ela pega o celular e se joga no sofá, meus amigos? Por que vocês acham? E eu não tô dizendo que essa pessoa não gosta de ler. Não caiam nisso. A pessoa pode ser apaixonada, ama literatura, não sei o quê, mas a primeira coisa que essa pessoa faz ao chegar é tomar um banho, né? Vamos supor que a pessoa toma banho, mas a pessoa chega e se joga no sofá e começa a mexer no celular. Por que vocês acham que acontece isso? Porque ao invés de pegar o livro, ela pega o celular. Meus amigos, ali o negócio é simples. O celular hoje, ele é um entretenimento mais ágil e mais recompensador, né? Falando de cabeça, de cérebro, ele é o mais recompensador que tem, meus amigos. Você saca e ali tá o feed infinito e a pessoa vai lá e se perde, fica uma, duas, fica um monte de hora lá, justamente pela facilidade que é. Vocês lembram quando eu disse que a leitura é cansativa? Pois é, o celular, as redes sociais, os feeds infinitos, eles são exatamente o contraponto a isso. Ali é fácil, é rápido, só que na prática, vamos ver se vocês concordam comigo, vocês ficam mais cansados com o quê? Com uma hora de feed ou com uma hora de leitura? O que vocês acham que pesa mais depois? Eu, pelo menos, tenho essa sensação, daí vocês podem me responder aí. Quando eu tô mexendo no celular e eu percebo que passou um tempo, aquilo me dá um peso, você fala assim, puta que pariu, mano, tudo isso não serviu pra nada. Fica essa sensação meio de vazio, assim, sabe? E eu acho exaustiva a leitura, mesmo quando eu chego num limite, que eu falo, já não dá mais, eu fecho, fica uma sensação de gratificação, sabe? Que valeu a pena. Pelo menos eu tenho isso, mas é muito importante, de novo, a gente entender as causas, a raiz dos movimentos, o motivo das situações. Então não é você simplesmente olhar pro cara que tá ali, ou até mesmo pra você, né, se for o caso, chegou em casa, tá mexendo no celular, não é falar, ai, vagabundo, é por isso que não lê os 30 livros que eu leio no mês, que só sabe mexer no celular. A gente tem que entender o porquê chegou nesse ponto para aí sim, quem sabe, fazer alguma modificação. Você concorda comigo que esse ritmo ultra produtivo da vida e essa velocidade toda e correria é uma coisa que é benéfica a todo mundo, menos a você? Você já percebeu isso? Porque independente de quanto você faça, pouca coisa realmente muda ao seu redor. Você vai lá e trabalha e a vida parece que continua sempre a mesma. Você não tem essa sensação? Vai ter um ou outro aí que vai falar, porra, mas eu trabalho e as coisas só melhoram e tá tudo ficando cada vez mais incrível. Que inveja de você. Não é o que eu vejo as pessoas que eu conheço. A maioria das pessoas estão num ritmo cada vez mais frenético e as coisas continuam do mesmo jeito, só o tempo que tá passando. Portanto, considerando isso, entenda que parar pra ler um livro é você ir contra esse ritmo imposto a você. Você sentar e falar, não, por esses 10 minutos aqui, por essa meia hora e uma hora, eu não estou participando desse ritmo insano. Pra mim, eu sou um cara muito cri-cri, eu adoro sentir que estou fazendo ao contrário ao que gostariam que eu fizesse. Eu sou essa pessoa. Então, considerando tudo isso, vocês não acham também que quando você chega em casa e pega o celular, ao invés de pegar um livro, você não tá fazendo exatamente o que eles querem que você faça? Não, você não acha que é isso? Hoje a gente vive a economia da atenção, meus amigos. E aqui eu vou ser esse cara que trabalha com uma rede social, trabalha dentro de uma plataforma e estou falando, sim, pra você, hoje é a economia da atenção e o que eles querem é que você fique cada vez mais tempo dentro das redes sociais. Então, sim, eu estou aqui, tipo, fosse o traficante falando pro cara parar de usar droga. Pois é, exatamente isso, ó. A verdade é uma só. Ó, o que eles mais gostam, os donos dessas
plataformas e tudo mais é que você perca todo o tempo do mundo dentro delas, e eles vão produzir e criar uma estrutura que seja cada vez mais viciante. Então, faça o contrário, sinta esse tesão em fazer o contrário. Chegou em casa, pega um livro, meus amigos. A primeira dica, então, é essa, porque como eu falei, depois que a gente entende os mecanismos e os motivos das coisas serem como são, aí sim a gente consegue driblar e construir algo que realmente nos favoreça. Pois é, agora eu peço então, considerando isso, que você entre no seu celular, vá nas configurações e descubra quanto tempo de tela você está gastando nas redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer lugar que seja. Dá uma olhada e pensa, de todas essas horas, vamos lá, vamos pôr que foram 3 horas na semana, e eu tô sendo generoso, porque segundo alguns estudos, os brasileiros gastam muito mais do que 3 horas por semana, mas vamos supor que eu tô falando com pessoas aqui que não tem tempo nem pra ficar perdendo no celular, mas vamos supor que deu 3 horas. Dessas 3 horas que você gastou mexendo no celular, quantas delas foram indispensáveis? Porque eu vou supor também que você usa as redes sociais para conversar com algumas pessoas, para falar com gente que mora longe de você, para ter contato com gente que você gosta. Eu tô sendo muito generoso e considerando que dessas 3 horas, algum tempo desse realmente é inevitável, certo? Então vamos considerar isso daí. Agora pega esse outro tempo. Você não acha que seria muito interessante você dedicar à leitura? Você acha que não daria? Eu concordo que, por exemplo, muitas dessas horas que estão ali mostrando na sua tela, elas são compostas por esses microtempos que você tem ao longo do dia. Então eu falei, cara, mano, eu acho besteira. Eu não acho tão proveitoso você tá no meio da fila do supermercado e você sacar um Kindle. Mas muita gente vai sacar um celular porque é prático, é rápido, é fácil e te ajuda a matar um tempo. A leitura exige concentração, imersão, você não pode ficar se distraindo e não sei o que. Leitura tem as suas particularidades, então é muito mais fácil sacar o celular. Dessas horas, né, então vamos pôr que foram 3. Uma delas é indispensável, essa outra 1 hora, meus amigos, vamos supor que você gastou nos microtempos, seja na fila, seja lá onde for, você gastou nisso, sobra 1 hora, meus amigos. Quando você vai dar um cagão, você leva o livro ou leva o celular? Pois é, né? O livro da cagada pode te ajudar demais, meus amigos. Então, ó, 1 horinha por semana, já acho que é realmente excelente. Essa 1 hora você tá tirando do celular, não tô falando nem pra você adicionar, achar espaço, não é isso. Você com certeza já gasta essa 1 hora e eu acho que pode te ajudar demais, meus amigos. Você pode sentir prazer nisso e voltar, principalmente, voltar a ter prazer na leitura. Assim, se depender do mundo, se depender do ritmo das coisas, se depender do poder das plataformas, o tanto que elas querem te viciar, se depender disso tudo, você nunca mais vai pegar um livro na mão, meus amigos. Você pode ter certeza disso. O mundo não está caminhando para um planeta com mais leitores. A ideia não é essa. Isso não é uma tendência. O negócio é diminuir cada vez mais. Então, assim, se você não aproveitar, tirar um pouquinho o tempo de tela, dificilmente você vai voltar a ter esse tesão pela leitura. Essa é uma dica que eu desenvolvi pra mim ao longo dessas últimas 2 semanas, justamente por eu estar lendo Dostoiévski. E eu, por exemplo, tenho mais tempo, né? Porque se tornou parte do meu trabalho ler livro, embora grande parte do meu trabalho seja editar vídeo, mas tudo bem. Ainda assim, ler constitui a matéria-prima do que eu faço. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que eu tenho o hábito de ler até a exaustão, até não aguentar mais. E eu já percebi que isso não é maneiro, meus amigos. Sabe por quê? Porque é como se você tivesse toda vez enchendo a cara até ficar trilouco e você não aguentar ver cerveja por uns 2, 3 dias. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não acho que esse seja o momento certo de parar. Se por um acaso você é esse tipo de pessoa que lê até cansar, sugiro que não faça isso. É o que eu vou fazer na minha rotina. Então é ler um pouquinho, ler ali enquanto tá bom e parar, sabe por quê? Porque isso te dá um tesão muito louco pra voltar no dia seguinte e ler mais um pouquinho. Vocês estão entendendo? E quando você vai até o cansaço, você não aguenta mais, é muito possível que você fique uns 2, 3 dias sem encostar em livro. Eu, quando tava no CLT, isso às vezes acontecia. Então, por exemplo, eu tinha o final de semana. Eu falava, nossa, esse final de semana eu vou ler igual um doido. E fazia isso mesmo e tal. E lia pra caramba. E daí na segunda-feira, foda-se. Na terça-feira, foda-se. Na quarta,
quarta me dava tesão de voltar pra ler. Então não lê até exaustão, não lê até não aguentar mais, vai lendo de pouquinho em pouquinho. Mas que pressa é essa, meus amigos? Eu sei, quando surge um tempo, a gente tem essa necessidade de recuperar o tempo perdido, né? Então, pois é, a merda do CLT roubou o tempo inteiro de leitura, mas no final de semana eu vou ler igual um maluco, até os olhos saltarem na face, né? E daí a gente vê nas redes sociais pessoas fazendo vlogs de leitura, lendo 12 horas, e aí você fala, eu também vou fazer isso, e aí depois você fica 2 semanas sem aguentar. Pois é, isso é a ressaca, né? Não só a literária de cachaçada funciona da mesma forma. Eu não acho que isso seja uma boa estratégia. E talvez a parte mais importante, e eu sei que vai ser um contrassenso, assim como eu falei pra você diminuir o tempo de tela e, portanto, estou falando pra você assistir menos o Douglas Noleta aqui, esse canal, eu também devo dizer que às vezes dar um tempo é bom. Às vezes você respeitar o seu próprio ritmo, você olhar e falar, mano, pega os livros, só me sinto culpado, me sinto frustrado e não avanço, não tô curtindo e não tá dando aquela magia de novo. Ah, sabe como é? Tem esses momentos que acontecem e eu sempre vou reforçar. Respeite, entenda, analise, sinta, se reconecte com você, veja quais são os seus verdadeiros interesses. Muitas vezes o que a gente faz é pular de entretenimento em entretenimento, de atividade em atividade. Então você tá no carro, você tá ouvindo música, você chega no trabalho, você tá ocupado, aí no almoço escuta um podcast, aí chega em casa, assiste vídeo, depois fica no celular, e daí vai assistir um filme, daí vai comer um negócio, é o tempo inteiro pulando de atividade em atividade, é toda hora fazendo algo, consumindo algo, e aí o livro entra nisso tudo, então você pula de um livro, vai pro outro, e aí que tá, cadê o tempo de reflexão? Cadê o momento de reorganizar tudo isso e compreender o que está acontecendo com você enquanto todas essas atividades são realizadas? Em que momento você para e pensa, em que estou me transformando? Quem é essa pessoa nos últimos 3 anos? Em que eu mudei? Quais são os meus novos pensamentos? O que aconteceu comigo? Então muitas vezes você tá lá e você percebe apenas os entraves, e daí você fala, caramba, eu não tô gostando mais de ler, mas puta, eu não aguento mais assistir um filme de 2 horas, mas pô, eu não gosto mais disso, e você não consegue identificar os motivos, porque você tá sempre pulando de coisa em coisa e nunca pulando para onde? Você clichê, para dentro de si mesmo, você não dá essa visita, não se permite isso, e aí a nossa reflexão, nossa capacidade de compreender o que tá rolando vai diminuindo. Então às vezes, meus amigos, o que você precisa não é um livro hypado ou um grande suspense para fazer você virar página e largar da ressaca literária. Muitas vezes o que você tá precisando é de um tempinho, e é claro, né, esse tempinho que você vai dar, que você não vai pegar livro e não vai se sentir culpado por isso, você pode conversar com pessoas, interagir, ver vídeos de literatura também, porque essas coisas ajudam. Não é você ser radical e falar, meu Deus, eu vou entrar numa caverna, só saio daqui 6 meses. Não é assim, também não é pra ser radical a esse ponto. Você converse com outras pessoas, eu acho isso tão interessante. Pra mim, uma das partes mais importantes de todo esse trabalho que eu faço é interagir com outras pessoas, conversar, ler os comentários, ir lá no meu clube, ficar trocando ideia com a galera, conversar, ler as conversas deles. Isso tudo mantém o meu contato com literatura e mantém essa chama acesa, né, que eu acho que ela não deve se apagar. No máximo você controla o fogo, às vezes você tá ali naquela loucura, se permita, às vezes você sente que não tá tanto, não se culpe, e esse é o ritmo normal da vida, não é essa idealização, não é essa coisa que a gente cria aqui na nossa cabecinha, que é completamente, às vezes, incompatível com o mundo real. A vida é feita disso mesmo, e aceitar esse movimento normal faz parte. Só pra fechar o vídeo, uma dica muito prática, tá? Não leia antes de dormir, sério, não deita, não leva o livro pra cama, mesmo que seja só 20 minutos, lê no sofá, lê na mesa, lê no chão, não importa, porque senão você vai ficar muito frustrado, cara. Você vai ler e você vai dormir, a verdade é essa, aceite que você vai dormir, se você deitar pra ler, mano, acontece quase todo dia comigo, aí no dia seguinte eu tenho que reler a última página. Não leva pra cama, cara, senão você vai ver que você não avança nada, você todo dia tá tendo que reler a página anterior, e daí você fica frustrado, não avança, e você fala, meu Deus, não aguento mais. Senta no chão e lê, mas não leva pra cama, é sério mesmo, porque isso pra muita gente acaba não funcionando. Ler antes de dormir é maravilhoso, na cama talvez não tanto. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas algumas reflexões, pensamentos, dicas, coisas que eu tinha pra falar sobre ritmo de leitura, sobre ressaca literária e todas essas coisas aí que eu tinha pra falar. Já falei demais, até o vídeo tá ficando meio longo. Espero que vocês tenham gostado, deixem suas opiniões aqui nos comentários, o que vocês pensam sobre isso tudo. Se quiserem apoiar esse canal e mantê-lo de pé e permitir que eu continue trazendo vídeos pra cá, por gentileza, por favor, entra no meu clubinho do livro, porque lá, meus amigos, mesmo
você estando em ressaca literária, você vai conhecer uma galera muito da hora e que vai te dar sempre mais e mais ânimo pra manter esse hábito que é tão bom, que a gente tanto ama e que o mundo parece discordar, né? Parece que acha que não serve pra nada. A gente vai na contramão disso, continuamos a leitura e conversamos com outros leitores que não tem nada melhor do que essa troca. Então, entra no clubinho, me apoie assim mesmo, tendo essa companhia maneira. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, seja um ventilador, seja um comedouro para cachorro, seja uma mesa ou livros, use o meu link que você me dá mais um apoio. Acho que por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.